Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Ele levou sobre si as nossas dores. Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e fomos sarados. Obrigada, Senhor. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Cantarei a ti, Jesus, tua minha vida, Senhor. Boa noite, meu querido, minha querida. Seja bem-vindo nesse espaço onde nós temos reservado nas nossas vidas, nos nossos calendários, para juntos louvarmos a Deus, ouvirmos a sua voz, falando bem de perto aos nossos corações. Você sabe que o Senhor reina absolutamente sobre toda a criação. Isso inclui a sua vida e a minha vida. Por este motivo, nós temos razões de sobra para louvar o seu nome, para adorá-lo, pois ele está no controle, não obstante as circunstâncias. Não apenas as circunstâncias das nossas vidas, mas no mundo em geral, Deus ainda reina soberano, e por esse motivo nós o adoramos. Já já nós vamos ter um momento para poder expressar essa adoração com as nossas vozes, mas o salmista também vai falando sobre este adorar, este louvar o nome de Deus no Salmo de número 29. Acompanha comigo enquanto eu faço a leitura deste salmo. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória.
O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com paz. Amém. Curve a sua cabeça comigo e oremos. Pai, como é bom saber que o Senhor reina, que a tua voz de comando está sobre toda a sua criação. Continue, Senhor, a comandar as nossas vidas e nesse momento de culto possamos devolver a Ti o louvor que lhe é devido. Venha falar aos nossos corações, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de nossa oração Altíssimo.
nesse primeiro momento de oração, eu gostaria de convidar você a se unir a mim para orarmos pela vida da nossa igreja. E alguns motivos bem específicos, que você já começasse a orar pelo aniversário da igreja, que vai ser realizado daqui cerca de um mês, pouco mais de um mês, nos dias 25 e 26 de setembro, a Igreja Batista do Cambuí celebra 91 anos de vida. E nós teremos conosco aqui o pastor Adilson Ferreira dos Santos, que é o diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, dirigindo a música, o pastor e cantor, compositor Gerson Borges. Vamos orar por eles. Vamos orar também, queridos, hoje, pelo Ministério Família Hoje, ministério dirigido pelo pastor Kleber Lima e sua esposa Vânia, que tem trabalhado fortalecendo a família no Brasil, vai completar 2 anos e agora no mês de setembro com novas iniciativas, inclusive com um programa novo em nossa igreja chamado Estação Esperança. Vamos orar então por esses motivos, o aniversário da igreja, e vamos orar também pelo Ministério Família Hoje. E por fim, vamos orar pelos grupos de discipulado da nossa igreja. Homens têm grupos de discipulado, mulheres também, e os jovens e adolescentes iniciando também alguns ciclos de discipulado. Vamos orar pelos discipuladores e por aqueles que têm sido discipulados. Acompanhe então aí na tela esses motivos da igreja, e você pode orar durante esses primeiros minutos. Deus de amor, nós queremos colocar a vida e ministério da Igreja Batista do Cambuí em Tuas mãos. Quero pedir, Pai, por toda a programação de aniversário que vamos realizar no final do mês de setembro, pela equipe organizadora, pelo pastor Adilson Ferreira dos Santos, o nosso preletor, o pastor, compositor Gerson Borges dirigindo o louvor. Dirige, Senhor, prepara o coração desses irmãos que estarão à frente, pela equipe também que vai estar organizando, e que celebremos, Pai, nesse final do mês de setembro, a alegria de sermos igreja nesta cidade há 91 anos, abençoando tanta gente. Quero pedir também pelo Ministério Família Hoje, pastor Kleber Lima, sua esposa Vânia, pelos 2 anos de existência desse ministério, pelos irmãos da nossa igreja que apoiam, aqueles que fazem parte até
da diretoria e grupos de intercessão, e pelos novos projetos do Ministério Família Hoje, o Estação Esperança, agora no mês de setembro, que o Senhor possa abençoar essa iniciativa que vai com certeza abençoar muitas vidas da nossa igreja e fora da nossa igreja também. Eu quero te louvar e pedir também pelo movimento de discipulado em nossa igreja, movimento entre os homens, entre as mulheres, agora entre jovens e adolescentes, que todos eles, por meio do discipulado, possam alcançar a maturidade espiritual desejada pelo Senhor, que eles cresçam até serem parecidos com Cristo Jesus. Abençoa os líderes, abençoa o pastor Ricardo à frente desse movimento junto aos homens. Abençoa também, Pai querido, a Heine junto com as mulheres. Abençoa o Zinho, o Eric e outros que estão trabalhando com jovens e adolescentes. Que todos eles, por meio do discipulado, possam ter vidas cristãs mais maduras e produtivas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo
Nesse segundo momento de oração, você já tem na tela ali alguns motivos missionários, onde você poderá estar entregando nas mãos de Deus vários trabalhos que estão sendo realizados e precisam das nossas orações. Rapidamente, Cuba tem sofrido muitas mudanças ao longo de toda essa pandemia, mudanças não apenas por conta da pandemia, mas também mudanças políticas e econômicas. E nós precisamos estar levantando os nossos irmãos em oração, pois a vida está bem mais apertada. Já estava difícil alguns anos atrás e hoje, muito mais ainda, oremos por os pastores, os missionários com quem nós temos contato e nós temos mensalmente enviado ofertas para que Deus supre todas as suas necessidades. Lembramos de toda a situação no país do Afeganistão, com a invasão do Talibã e todos os males que vêm junto com todo esse momento naquele país. Que Deus esteja ali atuando, e nós temos notícias que a igreja avança em meio à perseguição. Isso é motivo de agradecimento, ao mesmo tempo sabemos que muitos estão sendo perseguidos até a morte. Oremos pelo Afeganistão. José, Onésio e Delza, os nossos missionários, estão ainda para partirem de volta para o Ceará, onde eles querem levar junto consigo uma carreta cheia de carteiras e cadeiras que acompanham para poder beneficiar ali escolas. Eles estão indo para vários projetos que os aguardam. Vamos estar orando para que Deus abra o caminho para que eles possam voltar ao campo missionário. E, por fim, lembramos de toda a transição em Olambra, essa transição de liderança, e nós estamos finalizando ainda esse mês, no começo do mês que vem, colocamos isso nas mãos de Deus. Use esses momentos para colocar nas mãos de Deus esses pedidos de oração. Oremos. Ó Pai, nós sabemos, Senhor, que Tu seguras o mundo nas Tuas mãos. Não há nada que aconteça, Senhor, que esteja longe do Teu olhar, que foge, Senhor, da Sua permissão, mesmo que nós não entendemos o porquê de tantas coisas. Nós sabemos, como nós abrimos esse culto juntos, que Tu és soberano sobre terra e céus e mar e tudo que neles há. E Tu és soberano sobre todo o país, cada situação. E nós, Pai, então queremos colocar de volta nas Tuas mãos alguns pedidos que nessa noite nos chegam. Lembramos, Pai, dos nossos irmãos e missionários e pastores cubanos,
que por estes dias e por esses meses tenha passado, Senhor, por um aperto ainda maior, financeiro, Senhor, com uma reestruturação de todo o mercado financeiro dentro daquele país. O que antes, Senhor, era possível, já não é mais com as mesmas entradas. E nós, Pai, podemos até entender, Senhor, que muitas vezes as entradas faltam até o final do mês, mas no caso deles, Pai, nós temos recebido notícias que falta até na primeira semana, muito menos, Senhor, na última semana do mês. Então, Pai, nós pedimos que esteja ali suprindo as necessidades físicas e materiais dos teus servos. Não deixe, Pai, com que isto seja motivo de desânimo, mas ao contrário, Pai, use isso para o avanço do teu evangelho. Que aquelas pessoas, Senhor, que estão sendo ministradas, que ainda não fizeram uma decisão ao lado de Cristo, possam se achegar a Ti por entender que em Cristo há esperança. Em Cristo há soluções, mesmo que nós não enxergamos. O Teu poder é capaz de atingir até estas pessoas dentro daquela situação. Colocamos os nossos missionários e pastores nas Tuas mãos. Use a nossa igreja e as outras também para suprir as suas necessidades dia após dia, mês após mês. Pai, também lembramos do país do Afeganistão, tantas imagens que têm nos chegado por esses dias, imagens, Senhor, de desespero, de horror, pessoas, Pai, que sabem que se não conseguirem, Pai, outro encaminhar para suas vidas e suas famílias, elas serão mortas, elas serão martirizadas, pessoas, Senhor, que talvez ainda não Te conhecem, mas estão desesperadas. Eu peço, Senhor, que coloque a sua mão sobre todo aquele país. Nós temos notícias que a tua igreja está avançando, que ela está crescendo em meio a todo esse tumulto. E pedimos, Senhor, por graça, por misericórdia, estenda a sua mão, Senhor, ali protegendo e guardando. Nós lembramos, Pai, não apenas dos que conseguiram sair, mas daqueles que ainda estão dentro do país, que esteja ali atendendo às necessidades de cada um. Dê coragem, dê discernimento, dê as palavras certas para cada um. Pai, também nós lembramos dos nossos missionários, José, Onésio, irmã Delza, que estão prontos para voltarem para o campo do Ceará. Querem levar uma carreta cheia de carteiras e cadeiras para poder estar ali beneficiando algumas escolas regionais muito carentes. Junto também com eles estão levando computadores para abrir 2 escolas de computação. Ó Pai, esteja ali abrindo esse caminho, fornecendo, Senhor, uma carreta dentro das condições que eles têm para pagamento, que eles possam ser usados, Senhor, como os vasos de bênção, para fazer chegar todas essas carteiras e cadeiras para onde precisam chegar ali no Ceará. Abençoe, Senhor, as suas vidas, guarda o Senhor quando ele estiver pronto para fazer a viagem e use-os grandemente. Por fim, Pai, nós lembramos de todo esse momento de transição na nossa congregação em Olambra. Te louvamos, Senhor, por ter encaminhado, Senhor, a pessoa certa. E agora, Senhor, continue a assistir todo esse momento. Nós nos alegramos, Pai, pois a igreja lá de Olambra também está recebendo de braços abertos esse novo casal. Continue, Senhor, então, a estar assistindo todo esse momento. Colocamos nas tuas mãos estes e outros motivos voltados à nossa força missionária, gratos em nome de Jesus. Amém. Com alegria, nós recebemos de volta o nosso querido Zinho, que tem ministrado ao longo deste mês de agosto, a partir de estudos no livro de Marcos. O Zinho vai nos conduzir também no outro momento de oração e já vai estar também expondo as Escrituras a partir daquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Zinho, meu querido, Deus use a sua vida, as suas palavras para abençoar a nossa igreja e todos que nos assistam nessa noite. Queridos, nós vamos agora fazer um período de oração.
Pedido de oração intencional por nossa nova geração. E eu tenho aqui 2 pedidos específicos para que você possa, aí, de sua casa, junto à sua família, orar conosco. Eu quero pedir pelo culto que nós teremos agora, no sábado, culto que será aqui na igreja, onde nós iremos reunir jovens e adolescentes, pedir pelo pregador, pelo Pedro, pela direção do culto, pelos adolescentes, pelos jovens que virão, para que Deus possa falar aos nossos corações, para que o culto seja um culto abençoado, para que o Senhor seja glorificado. Mas o segundo pedido específico para a nossa nova geração é pelos adolescentes. Quero que você lembre de orar por esta ala do ministério da nova geração. Quero que você ore pelos líderes que estão cuidando de nossos adolescentes. Quero que você ore pelas programações deles específicas, como, por exemplo, o pequeno grupo que acontece de sexta-feira. Quero que você ore pela EBD, que acontece aos domingos. Quero que você ore pelo discipulado, que vai começar a partir de setembro, para que nossos adolescentes cresçam em conhecimento e graça, em virtude diante de Deus, adolescentes fortes, que estejam preparados para viver o Evangelho neste mundo tão difícil. Estes são os nossos 2 pedidos de oração por nossa nova geração. Eu quero convidar você agora a baixar a sua cabeça e fazer esse momento de oração junto a nós. Deus, nós bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor já tem feito e falado aos nossos corações neste culto. Queremos Te pedir, Senhor, especificamente agora, por nossos adolescentes. Queremos Te pedir, Senhor, pela liderança que cuida deles, que o Senhor dê aos líderes estratégias, que o Senhor dê aos líderes sabedoria, amor para com os adolescentes, para que eles possam auxiliá-los neste processo de crescimento. Pai, em nome de Jesus, abençoa os líderes, renova as forças deles, em nome de Jesus. Nós queremos Te pedir também pelas programações específicas deles, como, por exemplo, Deus, o culto de sábado. Queremos Te pedir, Senhor Deus, pela EBD de domingo, que acontece a classe deles, que eles possam aprender ali a Tua palavra para crescerem. Queremos Te pedir pelo pequeno grupo que acontece sexta-feira, Deus, que o Senhor possa multiplicar os adolescentes, que o Senhor possa enchê-los de graça, Senhor Deus, de amor pela Tua palavra, pela igreja. Pai, fortalece a comunhão deles, em nome de Jesus, Senhor. Nós também Te pedimos pelo culto que vai haver sábado, que possa ser um culto abençoado, que o pregador possa ser usado por Ti, os louvores possam agradar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esses são os nossos pedidos
por nossa nova geração nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus, teu Filho. Amém, amém e amém. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a você que nos acompanha aí de sua casa, junto à sua família. Nós estamos muito felizes porque hoje nós vamos dar continuidade em algumas exposições, estudos bíblicos no Evangelho de Marcos, onde nós vamos continuar a nossa série, Evangelho, Lugar de Recomeços. Nós estamos crendo desde o início que nós podemos, à luz do Evangelho de Marcos e através do Evangelho de Jesus Cristo, recomeçar em algumas áreas que nós acabamos deixando para trás em algum momento nessa jornada, principalmente nos últimos tempos, com a pandemia e seus desdobramentos. E como nós vimos na primeira semana, que o Evangelho é um lugar de recomeços para recomeçarmos nossa caminhada com Jesus. E na segunda mensagem nós falamos sobre recomeçar a nossa vida, a nossa jornada, caminhada de oração, meus irmãos. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma outra jornada, um outro recomeço em nossa vida ao lado de Jesus que nós precisamos resgatar, ainda mais em tempos tão difíceis como os que estamos passando. Que é recomeçar a nossa vida, a nossa jornada de santidade, irmãos. Nós sabemos que pregar sobre santidade em um tempo como o de hoje é um tanto quanto desafiador, visto que muitas igrejas, não todas, têm abandonado a ideia de santidade, de caminhar em santidade ao lado do nosso Senhor Jesus, sendo essa, meus irmãos, uma prerrogativa primordial na vida de um cristão. E muitos de nós temos caído durante este caminho e temos ido por caminhos sombrios, caminhos que não são santos. Mas nós podemos olhar para o Evangelho de Jesus Cristo, olhar para o texto bíblico, para exemplos aqui na Escritura e extrair princípios para também recomeçarmos a nossa jornada, a nossa vida ao lado do Senhor Jesus em santidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 42. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o 42. Acompanhe comigo a leitura. O texto diz: aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Vamos orar? Deus soberano, de amor e de graça, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e meditarmos na tua palavra e aprendermos mais do Senhor, aprendermos aquilo que nós precisamos para recomeçarmos em áreas que deixamos para trás, Senhor Deus. E hoje, Pai amado, à luz deste texto bíblico, à luz da ação de Jesus, à luz da vida deste leproso, que nós possamos recomeçar a nossa jornada, a nossa vida de santidade ao Teu lado. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos ajude, Espírito Santo, a sermos solo fértil para que a Tua palavra germine em nossos corações e transforme as nossas vidas. Eu oro assim, em nome de Jesus, Teu Filho, aquele que vive e reina contigo e com o Espírito, um só Deus, agora e sempre. Amém, e amém, e amém. Meus queridos, nós estamos diante de um texto marcante, estamos diante de um texto muito especial, texto este que é conhecido por muitos de nós, aqueles que são assíduos à EBD, aqueles que acompanham estudos no livro de Marcos e também em outros evangelhos, nós podemos notar aqui um texto muito rico para nos ajudar a recomeçar a nossa vida de santidade. Aqui está Jesus, no início do seu ministério. Aqui está Jesus realizando curas, milagres, expulsando demônios, chamando os discípulos, os primeiros homens que se tornaram apóstolos. Aqui está Jesus em progressão
rumo à cruz, rumo ao cumprimento do seu chamado, da sua vida, aqui enquanto esteve com nós. E aqui há uma pausa neste progresso. Jesus faz um milagre extremamente importante para entendermos que é possível recomeçar a nossa vida de santidade, um processo de purificação em nós que o próprio Senhor deseja e quer fazer em mim e em você. Queridos, é importante nós olharmos para esse texto e lembrarmos que a ideia de santificação, a ideia de pureza, ela permeia toda a Bíblia. Ela é muito importante, principalmente quando nós estudamos o livro de Levíticos, por exemplo, e em todo o desenrolar da progressão, da narrativa bíblica, a ideia de santidade, de purificação, ela é muito bem trabalhada, porque Deus é santo e nós não. Porque Deus é puro e nós não, porque em Deus não há pecado e em nós há pecado. Então há esse dualismo, há essas duas faces que são antagônicas por quem Deus é e por quem nós somos ou nos tornamos também por causa do pecado. E aqui, queridos, está este homem, um leproso, alguém que olhando para a lei de Moisés, olhando para o contexto em que Jesus estava, era alguém impuro. Era alguém que não tinha direitos legais por causa de sua doença, por causa de sua lepra. E essa lepra se estendia a várias doenças em sua pele. Este homem era tirado, vivia ao lado, vivia à margem daquela sociedade, porque era impuro, porque não havia nele nem o começo de uma vida em santidade. Por isso, nós vamos olhar para um homem que começou a sua vida de santificação, de santidade, que começou uma vida mais pura após ter um encontro com Jesus, não só diante da sociedade, mas também diante de Deus. Mas ao olhar para este homem que começou esse processo de uma vida pura, agora, extraímos aqui alguns princípios para que eu e você recomecemos a nossa vida de santidade, uma vida de purificação pura, porque este é o desejo de Jesus, porque esta é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida, mesmo diante de tudo que você esteja passando. Talvez você se encontre hoje em um ponto em que você olha para si mesmo e declara impuro, pecador, é verdade, mas existe uma possibilidade em Jesus Cristo, no Evangelho, de você recomeçar a sua vida de santidade, uma vida pura aos olhos do Senhor, para a glória de Deus. E agora eu quero convidá-lo a ir para o texto bíblico. E aqui nós vamos tirar alguns princípios para podermos resgatar a nossa vida de santidade, ao olhar para este homem que começou uma vida nova, uma vida de um processo de purificação, que o próprio Senhor Jesus o deu neste encontro dos dois. Olhe o verso 40, que diz: aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Queridos, aqui o leproso nos ajuda com o primeiro ponto. Ele se dirigiu à pessoa correta. O leproso não procurou um sacerdote, um sumo sacerdote, um fariseu, um mestre da lei, alguém que tinha algum tipo de poder em sua época, nem um profeta que se dizia profeta, ninguém. Este homem, ele vai em direção à pessoa correta. Este homem procura a fonte perfeita. O leproso foi a pessoa correta em busca do seu processo de purificação. Eu quero encorajá-lo, tal como o leproso, a você, nesse recomeço, nesse resgate de sua vida de santidade, de purificação, neste processo, que você busque a Jesus, que você busque a pessoa correta, que você busque a pessoa certa, meu irmão. Você não precisa ir a um terceiro, você não precisa de nenhum outro homem que possa mediar este processo, você não precisa de um papa, você não precisa de um mestre, um sábio do Oriente, você não precisa de um profeta da África, você não precisa de um homem que se diz homem de Deus aqui neste tempo, no Brasil você não precisa de um terceiro para passar por esse processo ou para recomeçar este processo. Você precisa ir à pessoa correta,
E a pessoa correta que este leproso foi, e que eu e você devemos ir, é o Senhor Jesus. Este que é puro, este que é santo, este que é perfeito, este que é sem mácula, o nosso Senhor. Ele é a pessoa certa que eu e você devemos buscar neste processo de recomeço, em nossa vida de santidade, em nossa vida pura, para com o Senhor, para com os homens. Por isso, para recomeçar a sua vida de santidade, o Evangelho nos mostra que isso é possível quando nós quando nós nos direcionamos à pessoa correta, a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. E nós somos chamados a ir em direção à pessoa correta, pois no Evangelho de Jesus Cristo é possível recomeçar o nosso processo de santificação junto ao nosso Deus. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, é possível, em Jesus Cristo, recomeçar este processo. Apenas corra em direção à pessoa certa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas tem aqui um segundo ponto muito importante, que o princípio no primeiro ponto é que o leproso ele foi em direção à pessoa correta. Aqui no segundo ponto, olhe o verso 40, a parte B. O texto diz que o leproso aproximou-se de Jesus e suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Querido, o segundo ponto é que o leproso ele foi a Jesus da maneira correta. Ele foi a Jesus da maneira correta. Isso é muito importante para nós e para o processo deste homem, porque ele vai a Jesus, repare, suplicando. Ele suplica a Jesus, há um grito no interior deste homem que tanto sofria por causa da sua imundícia, por causa da sua impureza. Há um grito interno neste homem que era deixado de lado por causa daquilo que tinha em sua pele. E não só o que havia em sua pele, mas também pelas consequências do pecado que havia nele. Mas este homem vai da maneira correta, ao encontrar e ir em direção a Jesus, ele vai suplicando. Mas não só suplicando, o texto também diz que ele vai e se coloca de joelhos. Queridos, duas ações neste segundo ponto muito importantes. Ele suplica e ele vai de joelhos. E essas duas ações nos ensinam um princípio muito importante. Nós devemos nos humilhar diante de Jesus. Este homem se humilha. Ele reconhece ali quem Jesus é e quem ele é. E ao reconhecer quem Jesus é e quem ele é, ele então se humilha e ele suplica, porque ele sabe que ele mesmo e ninguém pode fazer nada. Ele se humilha, ele suplica, e ele se põe em humildade de joelhos diante de Jesus Cristo, rogando para que Jesus pudesse então curá-lo, purificá-lo, para que ele pudesse começar uma vida pura, santa, ali diante de Deus e diante dos homens. E nós, e você, e eu, querido, nós somos chamados a nos achegar da maneira correta, com a atitude correta diante de Jesus, para recomeçarmos também a nossa vida de santidade, uma vida pura, santa. A maneira correta é muito importante, querido, ao chegarmos a Jesus, e a maneira que este leproso nos ensina, é que nós devemos ir até Jesus, você e eu hoje, suplicando, de joelhos, revelando em nossa atitude quem Deus é, quem Jesus é e quem nós somos. Suplicar e ajoelhar-se diante de Jesus revela um senso de humildade, de reconhecimento do poder, da grandeza, da santidade de Jesus. Por isso é impossível que você e eu, que nós recomecemos nossa vida em santidade, nossa vida pura, mesmo diante de algumas quedas que tenhamos passado, ou se você está preso a algum pecado, a algum tipo de lepra, que não uma lepra física, mas o pecado, de forma aqui metafórica,
é que nós primeiro devemos ir à fonte correta, devemos ir à pessoa correta e da maneira, com a atitude correta, em humildade, em reconhecimento, em reverência, com o coração contrito, quebrantado, clamando, suplicando, nos colocando de joelhos, para que Jesus então nos socorra, estenda a sua mão e nos ajude a recomeçar a nossa jornada de santidade. Mas tem um terceiro ponto ainda muito importante no texto, que eu quero encorajar você. Olha o versículo 41, diz: Jesus, após tudo que este homem fez, após a súplica, após se pôr de joelho, após o pedido, e um pedido que contém uma afirmação, verso 41, Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Queridos, neste processo de purificação do leproso, ele recebe de Jesus compaixão, graça, misericórdia. Porque é assim que Jesus foi, é assim que Jesus é, e é assim que Jesus será. Compassivo, gracioso e misericordioso para com todo aquele impuro, pecador, que se achegar a Ele, sendo Ele o lugar certo e da maneira correta. Este homem, o leproso, recebeu graça e recebeu compaixão após a sua súplica, após o seu pedido acerca da sua lepra, do seu processo de impureza. E nós, e eu, e você, o que devemos aprender com este princípio é que nós, querido, podemos recomeçar nossa vida de santidade, porque Jesus é ainda um Deus cheio de graça, de compaixão e de recomeços. Jesus é um Deus que nos dá recomeços, inclusive em sua vida e em nossa vida de santidade. Talvez você se encontre agora impuro, pecou, caiu, tem pecado, você é um servo de Deus, está nessa batalha, alguma lepra tem te afligido, pois é, creia que se você for a Cristo agora, se você for a fonte certa, da maneira correta, como nós já dissemos, você vai encontrar em seu trono graça, compaixão e misericórdia. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É por isso que no Evangelho, na pessoa de Jesus, é possível recomeçar, meus irmãos, nossa jornada de santidade. Mas eu quero encorajar você também com um quarto e último princípio. É que, além de nós termos que ir ao lugar correto, à fonte correta, à pessoa correta, da maneira correta, com a atitude correta, sabendo que lá encontraremos graça, misericórdia e compaixão. Em quarto lugar, olha aqui o versículo 42. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. O texto ensina que o leproso foi liberto de sua lepra, aquilo que o afligia, aquilo que o tornava impuro, instantaneamente após uma ordem de Jesus. E isso não é incomum nos evangelhos, principalmente no evangelho de Marcos, aonde instantaneamente, no mesmo instante, Jesus cura pessoas são libertas, demônios saem, algo acontece no mesmo instante após uma ordem de Jesus. Esse processo de cura deste homem, esse processo de purificação, esse começo de uma vida santa para este homem, começou no mesmo instante que Jesus deu uma ordem. A você e a mim, querido, nos resta crer que nós podemos ser libertos, tanto da condenação do pecado, quanto do poder do pecado, se cremos em Cristo, se formos a Ele, da maneira correta, com a atitude correta, crendo que há graça, compaixão e misericórdia em seu trono, nós podemos também instantaneamente, queridos, voltarmos a um processo de purificação, de santidade que deixamos para trás. Quando nós cremos em Cristo,
A Bíblia nos ensina que nós somos libertos da culpa do pecado. A isso nós chamamos de justificação. O ato em que um pecador, ao crer em Jesus, é declarado justo da penalidade do pecado. E se você está em Cristo, você já é livre da penalidade do pecado. Mas existe um segundo processo agora, e depois disso, que é o processo de santificação, aonde nós vamos agora lutar, não mais sozinhos, mas no poder do Espírito Santo, mediante a regeneração, mediante ao lavar da palavra em nossa mente e coração, com o poder do pecado. E esse processo dura até o terceiro estágio, que é o da glorificação, quando nós estaremos libertos, não só da pena, do poder, mas também da presença do pecado em nosso corpo. Mas nós não chegamos na glorificação e estamos aqui, na santificação, neste processo. E existem lepras que estão em nossas vidas, que elas precisam serem arrancadas hoje, agora, neste instante, queridos. E você e eu, nós só vamos conseguir nos libertar dessas lepras que nos acompanham, desses pecados, para que voltemos a ter uma vida em santidade, em pura, diante de Deus, quando nós recorrermos à pessoa correta, da maneira correta, crendo que a graça, compaixão e misericórdia no seu trono, e Ele, Jesus, der apenas uma ordem, e nós então seremos libertos destes ou destas lepras. Mas é preciso que você vá à pessoa correta, é preciso que você vá com a atitude correta, é preciso que você creia que no trono de graça há misericórdia, graça e compaixão para você. E é preciso que você creia que uma palavra de Jesus e essas lepras vão ser arrancadas de sua vida. Nós cremos que é possível que Jesus instantaneamente arranque de você algumas lepras que estão te acompanhando. Há poder no nome e na palavra de Jesus Cristo. Por isso eu quero encorajar você a recomeçar a sua jornada de santidade. Mesmo quando o mundo acha isso tudo um absurdo, a Bíblia nos ensina que não, que andar em santidade, uma vida pura, é um pré-requisito básico de um crente em Jesus Cristo. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo possa lhe dar forças e que você vá à pessoa correta, da maneira correta, crendo que há graça, misericórdia e compaixão para a sua vida e que basta apenas uma palavra de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Deus Santo, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio aos nossos pecados, às nossas falhas, é possível recomeçarmos nossa vida de santidade ao Teu lado. E só é possível por causa do Evangelho, da pessoa de Cristo. Só é possível porque Jesus abriu este caminho para nós. Santo Deus, nos ajuda a irmos na fonte correta, que é Jesus. Nos dá força para irmos, Senhor Deus, com a atitude correta diante dEle. Senhor Deus, nos ajuda em nossa incredulidade, para que creiamos que em Seu trono há graça, misericórdia e compaixão para pecadores como nós. E nos ajuda a confiar que basta apenas uma palavra do Teu trono, Deus, para que essas lepras fujam, sejam arrancadas de nossas vidas. E nós oramos assim em nome de Jesus, o Santo de Israel, o nosso Redentor que vive. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Já já nós vamos ter a nossa sala Zoom de oração, e se você faz parte das linhas de comunicação nas redes sociais da nossa igreja, você já está recebendo o link para você poder entrar. Você terá essa oportunidade em poucos instantes. Queremos encorajar a todos que venham participar junto conosco. Momento de oração, de comunhão e de refrigério, toda quinta-feira, a partir desse momento de culto. Também queremos lembrar que os nossos cultos todo domingo agora são presenciais, tanto de manhã às 9 horas, como também à noite às 18 horas. Você pode fazer a sua inscrição no site da igreja e vir participar, ou também participar sempre ao vivo, online,
como está sendo transmitindo agora esse culto. Que Deus nos abençoe no final ainda deste dia, desta semana, e que Deus esteja repousando a sua mão sobre a sua vida. Abre meus olhos, Senhor, olhos no meu coração. Quero te ver, quero te ver. Abre meus olhos, Senhor, olhos no meu coração. Quero te ver, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abre meus olhos, Senhor, olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Abre meus olhos, Senhor, olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo.